Oi, gente, muito bom dia. Muito bom nós estarmos aqui hoje, né, para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Que bom que você está aí hoje, dia 24 de fevereiro, aniversário do Douglas, meu sobrinho. Douglas, meus parabéns, diante de Deus, parabéns nessa madrugada, mas meus parabéns, que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida, que sejam é, um tempo vivido proveitoso para a glória de Deus, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre interação saudável. Umas coisas que a gente percebe, ou uma coisa que a gente percebe muitas vezes no mundo do futebol, vamos começar pelo mundo do futebol, né? O que a gente percebe muitas vezes é que alguns jogadores que têm uma certa habilidade com a bola, que conseguem fazer boas jogadas, conseguem muitas vezes carregar um time nas costas, às vezes ele não recebe a genuína, é, o genuíno apoio ou títulos pessoais, né, na carreira dele, por falta de domínio próprio, por falta de controle emocional, por uma série de coisas, por falar demais. Então, às vezes a gente perde muita coisa porque a gente escuta pouco, fala muito, se ira com facilidade. A gente vê que às vezes a vida desse jogador dentro do campo é sempre envolvida com confusão, com cartão vermelho, com agressão, com xingar o juiz, com brigar com a torcida adversária. E assim ele vai perdendo posicionamentos, né? E aí ele vê outros jogadores que talvez não sejam tão talentosos quanto eles, ganhando uma bola de ouro, ganhando alguma outra coisa. Evidentemente que eu estou falando isso aqui no sentido mais simplório possível, mas a gente sabe que existem questões políticas por trás, a gente sabe que existem questões raciais por trás que também influenciam. Mas a própria falta de domínio próprio, a própria falta de controle emocional, muitas vezes pode levar mesmo a um jogador ter esse tipo de problema que eu falei aqui. Isso no mundo do futebol é chamado de fair play, né? Que tem a ver com a vida dentro e fora do campo. Na vida comum nossa também, no dia a dia, também acontece a mesma coisa. A gente às vezes tem dificuldade de interação com as pessoas por falta de fair play, né? Não falar na linguagem de futebol, por falta de realmente de controle, controle para ouvir, controle para falar, controle para controlar emoções fortes que muitas vezes nascem dentro da gente. E isso tudo é evangelho, porque na verdade a gente sabe o seguinte: o evangelho só é eficaz na minha vida, o poder dele está exatamente no fato dele fazer uma metanoia, uma mudança de mente. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz falando, um pastor falando, né, alguém que estuda o comportamento humano. Ele disse o seguinte, que muitas pessoas dentro da igreja não são transformadas, elas ficam anos dentro da igreja, não são transformadas pelo evangelho que elas escutam, elas estão expostas ao evangelho, mas nunca são transformadas por esse evangelho, porque não permite uma mudança da mente, uma maneira de pensar diferente, uma maneira de ver a vida diferente, uma interação com o mundo de maneira diferente. Então, se eu não mudar a minha maneira de pensar, se eu não permitir que a minha cabeça mude, a minha vida nunca vai mudar. E a minha vida também nunca vai deslanchar em nada. Tem pessoas que são muito talentosas, poderiam estar milionárias, mas não conseguem desenvolver na vida porque não mudou a cabeça ainda. A cabeça está lá atrás ainda, não foi transformada ainda a maneira de enxergar a vida, de interagir com a vida, entendeu? Então ela tem uma interação com a vida que não é uma interação saudável, né? Bom, mas aqui vamos ler o texto bíblico que eu pensei para essa manhã, para nossa reflexão, que é Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, ó: Portanto, meus irmãos, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É um versículo pequeno, mas que tem muito profundas, tem uma informação muito profunda e conselhos muito profundos aqui acerca da interação. Ele fala que todo homem, toda pessoa precisa ser pronta para ouvir. Pronto para ouvir significa ouvir com uma escuta ativa. Né? Hoje em dia é muito comum você conversar com a pessoa mexendo no celular. Você mexendo no celular e a pessoa também. A gente está ficando cansado, a gente está tendo burnout, que eu acho que fala. A gente está tendo estresse, a gente está tendo síndrome as mais diversas aí, porque a gente quer dividir a mente em várias coisas. A gente quer fazer simultaneamente várias coisas. A gente quer ler, a gente está às vezes com o celular na mão, televisão ligado, o computador também. Você quer prestar atenção nas três coisas e ainda tem uma quarta pessoa falando contigo e você quer prestar atenção também. A gente não exerce uma escuta ativa. Eu, lá em Angra, na casa do pastor Wesley, quando a gente foi conversar, quando a gente parou para conversar, todo mundo pegou o celular, colocou longe
E agora vamos conversar, vamos olhar no olho um do outro, vamos conversar. Isso é escutativa, é prestar atenção na pessoa, prestar atenção nas entonações, prestar atenção nas inflexões, prestar atenção quando a pessoa muitas vezes fica com a voz embargada, determinada coisa que a pessoa está falando, e traz memórias tão profundas que a voz dela muda, a entonação muda, as expressões faciais mudam. Isso tudo é escutar, é prestar uma escuta ativa. Tá? Você está participando daquela informação. Mas na maioria das vezes a pessoa está falando com a gente está mexendo no celular. Aí fala assim, repete aí que eu não escutei direito o que você falou não. Sinceramente, não dá vontade de repetir não, dá vontade de levantar e ir embora. Porque eu estou conversando com quem? Entende? Então assim, escuta ativa. Hoje em dia, uma das maiores ausências que as pessoas têm é a ausência de atenção. Você tem, eu tenho e todo mundo tem. Porque a gente está mais preocupado com a tecnologia e a gente está mais preocupado em dar atenção às pessoas que estão lá do outro lado do telefone do que as pessoas de carne e osso que estão do nosso ladinho ali falando conosco. Né? Então o Tiago fala assim, olha, seja pronto para ouvir, sabe? Praticar a ausculta, né? Auscultar, ou seja, você vai escutar com atenção, você vai escutar prestando atenção na maneira como os olhos da pessoa giram enquanto ela fala determinadas coisas, entende? Quando ela lança os olhos para um lado para o outro, quando a voz fica embargada, quando ela começa a falar e às vezes começa a esfregar a mão. Então, o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa enquanto ela fala contigo? Porque, de repente, a linguagem não verbal, ela fala mais alto do que a linguagem verbal. Muitas vezes, perceber coisas, ao escutar, é mais importante do que escutar, do que só ouvir o que a pessoa está falando ali, entende? Então, o Tiago dá essa dica para a gente, né? Poxa, faz uma interação de audição mais ativa, mais interessado na pessoa, com um pouco mais de empatia, né? Também ele fala assim, ó, seja tardio para falar. A gente muitas vezes está só esperando a hora de falar, né? A pessoa está falando uma coisa para a gente e a gente já tem outra coisa para falar. E aí a gente nem presta atenção no que a pessoa está falando, só esperando a pessoa respirar. Ele colocou a vírgula, você já entra com a sua fala no meio, que às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está falando. Tem nada a ver, você já tem outra coisa para falar, você tem uma urgência para falar. E precipitar-se com a língua faz a gente perder muita coisa, a gente perde amizade muitas vezes. É precipitando com a língua que Esaú perdeu a bênção da primogenitura na Bíblia, né? É precipitando com a língua que Jefité teve que sacrificar a filha dele porque falou demais. É precipitando com a língua que muitas vezes o casamento termina porque a gente fala sem empatia, a gente não percebe que tem gente do outro lado. Então na hora da raiva, na hora que a gente está ali dominado por uma emoção, a gente fala desordenadamente, né, descontroladamente. Né? Falar exige técnica. Falar em público exige técnica. Às vezes você me vê pregando lá, você vê que eu conto uma piada no meio de algumas coisas importantes, eu falo uma coisa importantíssima e conto uma piada no meio, e falo outra coisa. Isso tudo são técnicas, são métodos de você fazer uma comunicação melhor. Né? E também falar no particular, no privado com alguém, também exige um pouco de técnica, técnica da observação, né? O impacto das palavras, aquilo que você disse, como que chega do lado de lá, como que é recebido do lado de lá, né? Que impacto que gera no coração da pessoa que está ouvindo, né? Então, falar com reflexão, falar com respeito, falar com consideração, né? Sem rotulações. A gente costuma colocar rótulo nas pessoas, fulano é assim, às vezes fulano fez uma vez uma coisa que se você não gostou, aí você já classifica a pessoa como ela é assim, mas ela não é, ela fez isso só, tão somente, né? Então, falar com controle, isso é importante, né? Então, por isso que ele fala, seja tardio para falar, demora um pouco para falar. Tem coisas que você vai me falar, o pastor, vou procurar, pastor, eu queria falar um negócio com o senhor. Aí fala comigo, eu demoro 2, 3 dias para te responder. Tem gente aí que está na live que já passou por essa experiência. Poxa, o pastor esqueceu do que eu falei com ele. 3 dias eu vou te dar uma resposta. Eu quero pensar sobre isso, eu quero orar sobre isso. Eu quero que Deus me dê sabedoria no falar. Porque de repente uma coisa que eu falo vai desencadear outras coisas desnecessárias. Né? Não tem que ter a urgência da fala. A gente não precisa ter a urgência para falar, não. Tem que ser urgente para ouvir, para falar não. E ele fala ainda, né? Tardio para se irar. A ira é uma emoção humana. Né? Lá em Efésios 4, 26 vai dizer assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa essa ira esticar, não, é uma emoção como outra qualquer. Então ele fala assim, ó, ainda que você se ire, não peque.
Ainda que você fique com raiva de alguma coisa, não peque. Reflita. A Bíblia diz que o homem que controla suas emoções é mais importante, mais eficaz do que o homem que conquista uma cidade. Então, a ira é uma emoção humana, precisa de controle. Ela sem controle é um problema sério, né? Uma ira descontrolada, impulsiva, causa muitos danos e arrependimentos, né? Tem casais que poderiam viver muito bem se as pessoas controlassem seus ímpetos, né? De falar, de agir, de quebrar as coisas. Um dia eu vi um pastor pregando e ele falou um negócio acerca de um outro pastor que mexeu tanto com a emoção dele que ele jogou o microfone no chão, quebrou o microfone no meio do culto. Sabe, uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente. Então a gente tem que controlar a nossa ira, né? Eu comecei falando sobre os jogadores de futebol. É muita tensão a correr, fazer o gol. É tudo muita tensão, títulos valendo e tal, não sei o quê. Então o jogador que tem controle emocional, muitas vezes ele fica só... Ele vê o mais esquentadinho do time e ele começa a dar uma cutucada nele para ver se ele perde a razão, ele vai ser expulso, ele prejudica o time inteiro. Um dia desse eu vi um time europeu que perdeu um campeonato por causa disso. O principal jogador estava entrando na pilha dos adversários no campo. O time adversário não conseguia bater esse time que tinha a possibilidade de ganhar aquele campeonato. No campo, na bola, não tinha como fazer isso. Vamos tirar o jogador principal. E aí então colocou um sujeito lá que ficava o tempo todo provocando o jogador principal até ele perder a cabeça e ser expulso. E o time dele perdeu. Era o time favorito a ganhar. Perdeu por causa do descontrole emocional, né? E assim às vezes acontece com a gente perde amizade, perde relacionamentos, a gente perde trabalho, perde cliente, perde um monte de coisa, porque a gente se ira, a gente fala descoordenadamente, a gente não presta atenção naquilo que a pessoa tem para falar com a gente. Isso tudo é evangelho, porque evangelho é transformação de mente, é transformação de caráter, é transformação da pessoa como um todo. É um trabalho que o Espírito Santo quer fazer, e ele faz a partir da audição que eu dou a ele. Então, se você está prestando atenção nessa conversa aqui, e se colocar isso no seu coração, isso vai ser útil para a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Quem está te falando aqui é uma pessoa que já foi descontrolada emocionalmente. Já fui descontrolado emocionalmente. Muito. Eu era muito irritadiço. Ninguém parava na minha frente. A minha mãe tinha medo de conversar comigo. As pessoas tinham medo de conversar comigo. Eu era muito bravo. Era igual pimenta do reino. Aí, o Espírito Santo foi me mostrando as perdas. Foi me mostrando o quanto isso é prejudicial para o testemunho cristão, para a minha caminhada cristã. E o Espírito Santo foi tendo acesso a lugares dentro de mim e foi moldando isso. Então, se hoje eu consigo praticar uma escuta ativa, se eu consigo hoje pensar antes de falar, se eu consigo hoje refrear minha língua antes de me irar, não tem nada a ver comigo não, é o Espírito Santo que realizou isso em mim. Então, que ele consiga também nos dar essa condição, porque isso é maturidade espiritual, né? Quando a gente vai ficando mais maduro, e não tem a ver com idade, mas tem a ver com captar as experiências da vida, né? E transformar isso em combustível para a vida. Quando a gente vai ficando mais maduro, a gente começa a aprender a pensar mais antes de falar, a ver o que realmente vale a pena e o que não vale, né? Porque às vezes a gente perde coisas que são promissoras por causa de uma coisinha desse tamanhozinho, uma falta de atenção, uma fala exacerbada ou uma ira descontrolada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude realmente a trilhar esse caminho, que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa direção, tá bom? Jusilane, Alice, irmã Ana, Carlinha, Sandra e todos os demais aí, Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra para conversar um pouco mais sobre aquilo que a palavra de Deus tem a dizer aos nossos corações.